Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma semana abençoada, graças a Deus, segunda-feira, dia 6 de março. Espero que você esteja bem, feliz, né? E se não estiver por algum motivo, lembre-se, o dia está só começando, então é hora de inspirar fundo e se sintonizar com pensamentos elevados. Por quê? Porque onde estiver nosso tesouro, lá vai estar nosso coração. Então, se você se sintonizar com pensamentos elevados, tudo fica bem. É sério. Pense em quem você ama, pense em agradecer a Deus por algo muito especial no dia de hoje. Pense nos dois, né? Dá pra gente fazer os dois, por que não? Pensar nas pessoas que a gente ama e também agradecer pela presença delas na nossa vida. Você vai perceber que imediatamente qualquer pensamento negativo, qualquer sentimento menos digno vai se dissolver. Meus amigos, na nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, eu queria conversar um pouco com você sobre a pressa. A pressa. A pressa de ter pressa, a pressa de ter resultados. Sobre essa postura que a maioria de nós já se acostumou a ter de viver correndo para sempre fazer mais e mais e mais. Muitas vezes em detrimento de viver mais e mais e mais. A pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. E mais do que isso, é inimiga da paz interior. Hoje a gente vive uma vida bastante interessante, né? Para pensar comigo. Nunca na história da humanidade a gente teve tantas facilidades, concorda? Tecnologias, entretenimentos, possibilidades mil que acabam entrando pelas nossas antenas, né, de televisão, de rádio, que permite que os cabos de fibra ótica tragam à internet muitas infinitas possibilidades. Então, esse monte de possibilidades do que a gente pode fazer de coisas diferentes, ao invés de aumentar a qualidade da nossa vida, do ponto de vista interior, piorou. Pelo menos para muita gente. A gente, claro, é indiscutível. Nós temos hoje uma qualidade de vida externa muito melhor. Essa mensagem você só está ouvindo pelo WhatsApp por causa da tecnologia. Nós podemos hoje nos alimentar de alimentos que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Entretanto, meus amigos, a ansiedade que domina o coração humano, por quê? Porque agora ele pode fazer muitas coisas, ele pode ter acesso a várias informações, ele tem várias coisas que ele quer fazer ao mesmo tempo. Isso gera pressa. Pressa por resultado, porque agora a gente pode ser comparado. Agora é muito fácil comparar se você é ou não uma pessoa de sucesso na sua área, pesquisando sobre você na internet, perguntando para o vizinho o que foi que ele fez versus aquilo que a gente tem feito. Então, é uma sociedade de resultado externo versus o resultado interno. Sabe por que eu me lembro? Eu me lembro de Jesus, na época dele, que não tinha internet, não tinha carro, não tinha nada. Jesus andando com seus discípulos e ali naquela região da Samaria, né, praticamente deserta, com alguns vilarejos apenas, ele para perto do poço de Jacó. E aí, naquele momento, alguns discípulos se afastam do Cristo para poder comprar mantimentos para eles, que já estavam na caminhada há muito tempo. Então, como não tinha carro, não tinha nada, não adiantava ter pressa, eles iam caminhando mesmo. Então Jesus fica ali esperando, e aí a mulher da Samaria chega perto do poço para beber água. E não custa nada lembrar do preconceito gigantesco que havia, né, em relação aos judeus, né, dos judeus para com alguns dos seus próprios, da sua própria linha judaica, em especial aqueles que vinham da Samaria. Então, na cabeça de uma samaritana, não era que a mulher da Samaria, jamais um galileu como Jesus, o Nazareno, falaria com ela. E ela se surpreende com Jesus falando com ela. Então Jesus fala que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, ela nunca mais voltaria a ter sede, em fazendo uma alusão à água que ela tinha ido buscar no poço. E ela, claro, ficou sem entender, mas como é possível beber de uma água que tire toda a nossa sede? E naturalmente Jesus se referia às palavras do Evangelho. A água que nos liberta dessa pressa de viver as coisas da matéria, para que nós possamos, meus amigos, desfrutar passo a passo da riqueza de Deus contida em cada momento. Essa água maravilhosa do Evangelho que nos liberta do orgulho, do egoísmo, da dor da consciência de viver julgando os outros, para uma água profunda e pura que faz com que a gente se sinta irmanados no campo do bem.
né? Dando um passo de cada vez em direção a um ser humano melhor que a gente tem condições de se tornar, né? Na medida que a gente semeia amor, perdão, na medida que a esperança renasce nos nossos corações, na medida que a gente faz o máximo possível para cumprir o nosso dever com denodo, com carinho, né? Com muito desvelo, muito cuidado, né? Quem ama cuida, não é assim? Então, meus amigos, cuidado com a pressa. Eu falo isso para você e para mim também. Constantemente eu fico refletindo sobre isso. Porque, como eu te disse, a gente é sempre convidado a comparações. O que eu estou fazendo versus o que eu poderia ter feito. E se a gente não tomar cuidado, a gente se esquece não de comparar os resultados externos, mas o interno. Eu acho que uma comparação lúcida, se você quer fazer, é a seguinte: será que hoje eu tenho uma sensação de paz maior do que eu tinha ontem, porque eu me tornei um ser humano melhor? Essa é uma boa comparação. Você com você mesmo. Será que o minuto seguinte que eu vou viver, eu estou me sentindo mais feliz porque eu estou vivendo esse minuto atual com mais gratidão? Essa é uma ótima comparação para se fazer. Porque qualquer outra, cuidado, acaba nos levando a viver sempre num saco sem fundo de desejos, querendo mais e mais e mais, e ser muitas vezes melhor e melhor do que os outros, para parecer mais e mais, e a gente acaba esquecendo de desfrutar do nosso grande momento presente, que é o grande presente de Deus. Então, o convite para você na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje é, mais uma vez, intensificar-se na bebida dessa água iluminada do Evangelho. Esses ensinamentos, que nos convidam a viver com mais calma. Porque vivendo com mais calma, curiosamente, se produz mais até no meio externo. Algumas pesquisas mostram, e a gente vê empresas implantando sistemas como esse, que até funcionários que têm condições de descansar um pouco mais, qualidade de vida, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem empresas, inclusive, que permitem o funcionário dormir, na hora do cafezinho, na hora da sesta, para depois voltar ao trabalho, e perceberam o quê? Que ele produz mais, até que a produtividade chega a aumentar em 20% a 30%. Por quê? Porque o funcionário está mais calmo. Olha que coisa curiosa, que é o contrário do que se imaginava. Quanto mais você está tenso, correndo e ansioso, mais você vai produzir. Não vai. Porque chega uma hora, gente, que a nossa cabeça já não pensa direito. É ou não é? Que as nossas emoções ficam turbulentas, a gente emocionalmente fica meio cego, a nossa inteligência emocional não funciona por causa da ansiedade, do estresse, do cansaço, e a gente não produz. Então a pressa, nem para a produção externa, realmente se justifica. Quiçá para a produção interna, do nosso amor divino. Então, para não deixar dúvida, para o pessoal não falar, mas estranho, quer dizer que a pílula de hoje, Ricardo, é para todo mundo ficar lerdinho, devagar, sem fazer nada? Não, não é nada disso. A pílula de hoje é para te convidar a desfrutar da vida, a te convidar você a viver cada momento. Você vai tomar seu cafezinho, eu vou tomar o meu daqui a pouco, então sinta o gosto do café. Vai comer o seu pão, sinta o gosto do pão. Sabe, alegre-se se você vai tomar o café com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Se tem um cachorrinho perto de você, se os seus filhos estão aí. Alegre-se se você já está no seu trabalho, já está indo para a escola, em qualquer outro lugar, que você está caminhando. Sinta o prazer, sabe, de ter o seu corpo funcionando. Você está nos hospitais. A gente sabe de muitas pessoas que nos ouvem, na Pílula do Evangelho, em locais diferentes do tradicional. Tem muitas pessoas que nos ouvem nos hospitais, em alas de CTI. Ontem eu tive o depoimento de um pai e de uma mãe falando sobre isso. Algumas pessoas dentro de prisões. Então não importa onde você esteja, por mais inóspito que seja, respire fundo e agradeça a Deus, porque você está aqui, agora, se existe. Isso por si só já é motivo para a gente agradecer. E se pergunte, como eu posso me sentir mais em paz agora, para que no minuto seguinte eu possa desfrutar mais da minha existência nesse momento. Meus amigos, não há ninguém que ao realmente se abrir para a vida, não se sinta muito mais apto e feliz para aproveitar a existência, tá bom? Mas para isso tudo a gente precisa abrir mão dos velhos conceitos, dos velhos hábitos, da pressa, da correria de querer tudo no nosso tempo, na nossa hora, e entender, como diz no Eclesiastes, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Para todas as coisas existe um tempo certo. Então, inspire fundo, sinta-se feliz, alegre, contente. Agradeça a Deus pelo dia que começa e calma, calma. Tá só começando. Mais um dia, mais um minuto, mais um momento. Tá bom? Menos pressa, mais consciência e muito mais felicidade para todos nós é o convite da nossa amada pílula do nosso querido Evangelho de hoje. Fiquem com Deus, luz e paz aí para o seu coração com todo o nosso carinho e até breve, até muito breve, sem pressa e desfrutando de cada passo da nossa caminhada.